Mas afinal, qual é o problema da idolatria? O problema da idolatria é que ela cega. Ela faz com que você tire os olhos do alvo de Cristo e passe a olhar e adorar outras coisas. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Primeiro que a idolatria, ela tira você do foco. Você não olha mais para Cristo, você olha para outras coisas. Você se apega a outras coisas, entende? As pessoas depositam a sua esperança, sua fé em um político, por exemplo. E aí elas esquecem que ele não é o salvador da pátria. O salvador da pátria é o Messias. Ele tem poder de transformar. E quando eu falo Messias, eu falo Messias verdadeiro, Yahshua HaMashiach. Porque um dos candidatos tem o nome de Messias. E também, se a gente não explicar, a pessoa vai dizer, tá vendo? É o enviado de Deus. Isso seria idolatria. Só que parece que o Criador decidiu se pronunciar com relação a isso tudo. Por quê? A idolatria ela é comparada à prostituição. Então o Criador abomina. E tem várias passagens na Bíblia em que ele fala sobre a idolatria. Justamente em Apocalipse 22, ele fala, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Ou seja, é muito grave. Existe uma lista, que é a lista final, daqueles que não herdarão o reino dos céus. Ou seja, o Criador fez questão de especificar, de ser bem taxativo, coloca uma lista, e esses aqui eu não quero ver nem pintado de ouro. E aí, simplesmente está lá, idólatras. E aí, como é que o Criador decidiu se manifestar? Foi colocada uma bandeira do Brasil lá no ministério, no Congresso. Até aí tudo bem, porque o Congresso é brasileiro, nós somos brasileiros, e aí a bandeira do Brasil num órgão público não há problema nenhum. Até porque isso seria um amor à pátria e está tudo certo. Não é crime, não é errado. Mas qual é a intenção da bandeira? É fazer ou enaltecer determinado candidato que se diz patriota. Então, ele usa símbolos para fazer com que as pessoas o idolatrem. E aí ele colocou como uma forma de poder e disse: ninguém retira esta bandeira daqui. Ele usou esta palavra, ninguém retira, porque eu serei reeleito e por aí vai. Estamos falando de Bolsonaro, né? E aí o que acontece é que, do nada, veio uma ventania muito forte. Tiveram 5 funcionários para segurar a bandeira e ela foi rasgada ao meio. Isto é o Criador sinalizando: eu não estou de acordo com isso. Porque estão usando o Criador como cabo eleitoral.
estão usando o Criador e ele não se deixa usar. E ele não divide sua glória com ninguém. Então as pessoas estão usando ele para se eleger, usando de pautas morais, de terror psicológico e usando o Criador. E as pessoas dizendo que o tal candidato, que Bolsonaro é o enviado do Criador. Só que aí a gente descobre um monte de mentira e o pai da mentira é Satanás, então complica o negócio. Você envolve o Criador, que é santo, que é perfeito, no meio de uma sujeira, no meio de uma eleição. Porque a eleição, ela deveria ser assim. Cada um tem o seu candidato, cada um vota em quem quiser, e aí as pessoas deveriam pôr o joelho no chão, orar ao Criador e perguntar qual é a melhor decisão para a nação. E aí o Criador diria: vá lá e vote. Mas ninguém consultou ele. As pessoas estão agindo por conta própria, está um caos. E aí também o que é que vemos? Crentes, cristãos, dizendo: se você é da esquerda, você não pode ser cristão. Outro grande erro que a idolatria traz. Por quê? Porque justamente o Criador é quem pode dizer quem é cristão ou não. Porque ele é onisciente. Ele lê mentes, ele lê a intenção dos corações. Então essa questão idólatra não existe. E aí por que esses pastores falam que quem é de esquerda não pode ser cristão? Porque Jair Bolsonaro perdoou uma dívida de 1,4 bilhões de reais das igrejas. Dinheiro de corrupção. Então, como perdoou, aí eles estão fazendo campanha. Tá vendo que a idolatria ela é venenosa? Tá vendo que a idolatria vai só piorando a situação? A pessoa que é idólatra, ela vai se afundando e ela não vai nem percebendo. Quando vê, ela tenta associar o Criador a tudo que é da idolatria. Ela tenta justificar para dizer que não é idólatra, mas é. Primeiro que se você não tem idolatria, você respeita a opinião de quem discorda de você. Por exemplo, eu estou andando nas ruas e eu vejo carros com adesivo do Bolsonaro e eu não voto nele, eu não gosto dele. Assim, não gosto das práticas dele, das coisas. Mas, enfim, eu vejo lá a bandeira, vejo o adesivo e eu não vou arrancar a bandeira nem o adesivo porque o carro não é meu. E o dono do carro tem todo o direito de se expressar. Ele tem todo o direito de falar em quem ele vota. Ah, mas não é o candidato que eu voto. Sim, mas ele não tem que votar no candidato que eu voto. Ele tem que votar no candidato que ele quer. Isso é democracia. E quando eu vejo alguém vestindo verde e amarelo, dizendo que vai votar no Bolsonaro, com adesivo no carro e tal, e isso não me incomoda, tipo, tá tudo bem, é a democracia, é sinal de que a idolatria não faz parte da minha vida. Eu entendi, eu respeito. Ele não vai deixar, a pessoa não vai deixar também de ser meu amigo porque ela vota num candidato diferente do meu. Ponto. E aí aconteceu a coisa mais importante, né? O Criador me pediu para orar por Bolsonaro. Por quê? Porque se eu orar por Lula, que eu simpatizo com Lula, né, e tal, tá tudo bem, que mérito há nisso. Mas eu orar por aquele que eu não gosto, aí sim, você mostra que você é cristão. Porque você está orando por uma pessoa que você não gosta, que você não compactua, que você não vota. E isso faz com que você pare de odiar. Porque a oração faz com que o Espírito seja ativado em você. Você para de odiar. Você começa a entender as coisas e aí você ora porque você tem que orar mesmo. Por um e por outro. As pessoas têm feito uma coisa muito feia, que é acusar, apontar. E aí o que acontece? Isso é típico de Satanás. Ele é o acusador. Isso faz parte da idolatria. Porque eu acuso o outro, eu demonizo o outro para defender aquilo que é meu, o meu candidato. E já descobrimos que as igrejas estão fazendo lavagem cerebral na galera por causa de uma dívida.
Não seria mais fácil pagar a dívida e verdadeiramente viver o que prega? Ser honesto realmente, de fato? Porque o problema é esse. As pessoas estão idolatrando um político e não o Criador. As pessoas estão induzindo pessoas a idolatrarem e isso é prejudicial. Esta ventania que deu, esse problema lá que rasgou a bandeira no meio, isso não é legal, isso não é um bom presságio, digamos assim. Isso não seria algo positivo. Eu analiso muito como a justiça do Criador vai vir. E eu confesso, é porque a galera tá desligada, alguns riram e tal, quando mostrei o vídeo na plataforma tal, no Kawaii, mas eu gelei quando eu vi a cena, porque aquilo é muito simbólico. O recado foi muito bem claro, só não entende quem não quiser. O Criador não está contra Bolsonaro ou contra Lula. O Criador está contra a idolatria. O Criador está contra todas essas mentiras, seja de um lado ou de outro, porque todos os dois lados estão mentindo. A coisa se contaminou. O Criador está contra essa questão do Brasil dividido. Eu acho que é isso que ele quis dizer. O Brasil está rachado no meio. E não fui eu. Eu apenas rasguei a bandeira para vocês verem que eu estou contra esse tipo de coisa. E que eu não sou cabo eleitoral, nem de um, nem de outro. A partir do momento que você vê um crente mentir, como foi o caso do André Valadão, que mentiu para defender o seu político por idolatria, e depois descobrimos que André Valadão também deve mais de 2 milhões em impostos, a coisa está ficando séria. Rasgar a bandeira do Brasil é uma pequena mostra do poder do Criador, mas acima de tudo é uma pequena mostra de que ele vai pôr um prumo nessa galera e muitos que se dizem cristãos vão penar. Bem, galera, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera, fui. Que Iau nos proteja.